Bom, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que como investidor de Venture Capital, uma das tarefas que a gente tem no dia a dia é estar sempre buscando as principais tendências e como que essas tendências vão impactar o dia a dia das empresas e, consequentemente, as oportunidades de negócio. E já faz, acho que, uns 4 anos que a gente vem acompanhando essa evolução do mundo das APIs e o que elas poderiam causar como oportunidade de investimentos. Mas não foi até, acho que há uns 2 anos atrás, quando eu estava fazendo um trabalho para a Feira de Ciências da minha filha, que eu realmente percebi a real importância do que está acontecendo aqui hoje, com o que vocês vão estar discutindo durante o dia. Naquele trabalho, eu tinha dado para minha filha um livro do Jared Diamond, que é um historiador e antropólogo bem famoso. Ele escreveu um livro chamado Guns, Steels and Germs, Armas, Aço e Germes. E foi um trabalho que ele tinha desenvolvido com a IBM desde o começo do ano 2000, quando a IBM fez aquele mapeamento gigantesco do gene humano, né? Ou seja, por onde que o homem tinha passado, como que o gene tinha se desenvolvido e se espalhado pela Terra. E o trabalho dele com essa base científica era tentar explicar por que ali em 1500, quando Pizarro chegou aqui na América Latina, ele conseguiu conquistar Montezuma, né, e aquele exército gigantesco com apenas 22 soldados. E o trabalho que ele fez baseado na genética foi mostrar que a evolução do homem seguiu um padrão na Eurásia que era muito favorecido pela troca de informações, né? Ou seja, então a tese dele era: por que o desenvolvimento não aconteceu na América, não aconteceu na África, não aconteceu na Oceania, e foi acontecer justamente na Europa? E o que ele tentou provar foi que o fato de não haver barreiras de troca de informação de Portugal até Pequim foi o principal fator que causou a civilização a se desenvolver naquele espaço e não aqui nas Américas, onde a gente tinha a floresta amazônica, a gente tinha as montanhas rochosas nos Estados Unidos, que impediam o fluxo de informação. E foi aí que realmente eu percebi que essa era a chave para a próxima etapa do desenvolvimento humano. Ou seja, para mim, o mundo das APIs nada mais são do que essa nova chance que a humanidade tem de fomentar troca de uma maneira que a gente nunca presenciou na história do homem. Então, assim, para mim, as APIs são nada mais do que a combinação de plugs macho e fêmea que permite softwares trocarem funcionalidades e dados. A gente tem percebido isso justamente nessas estatísticas que o Kleber dividiu com a gente. E acho que isso é que faz tão importante o que a gente está discutindo aqui hoje. Mas o que é mais interessante é que as APIs não são novas, né? Ou seja, não tem nada de novo no mundo das APIs. Essa troca, né, entre softwares e sistemas já vem acontecendo desde o século passado, né? Desde quando Microsoft e a Apple começaram a trabalhar com parceiros dentro do seu ecossistema. Mas, como o Kleber também já mostrou, isso tem evoluído de uma maneira significativa nos últimos anos, especialmente depois da ascensão da AWS e da Amazon, com desenvolvimento de ecossistemas como o GitHub, e cada vez mais isso tem se tornado parte do nosso dia a dia. E a pergunta que a gente se faz é: por que isso tem acelerado? E uma das coisas que eu aprendi aqui com o meu mestre de inovação, o Kip Garland, é que todas as coisas, todas as indústrias, todas as ferramentas, elas evoluem de uma maneira bastante padronizada, né? Ou seja, tudo começa de uma maneira bastante customizada, que é justamente aquela fase das APIs que a gente viu no mundo SAP, né, onde cada desenvolvimento de um aplicativo da SAP requeria uma empresa de professional services para desenvolver algo específico, até aquilo ser produtizado, que é por onde a gente está passando aqui agora. Então, hoje em dia, essas integrações elas já são prontas, vocês já podem comprar isso através de uma plataforma como a Sensidia, e isso tende a se comoditizar cada vez mais. Então, o que a gente imagina é que a velocidade dessas integrações e a velocidade da disponibilidade dessas ferramentas só vai aumentar daqui em diante. Mas se a gente pudesse dar um passinho atrás e tentar entender por que a gente está nesse momento tão rico de troca de informações, de troca de funcionalidades e dados entre os diversos aplicativos. Se a gente puder voltar 250 anos atrás, a gente vai ver que nos últimos
250 anos, nós todos passamos por 5 grandes revoluções tecnológicas. Então, se a gente olhar lá para o comecinho da Revolução Industrial, depois em 1829, quando a máquina a vapor foi inventada, depois em 1875, quando a gente teve a inauguração da usina de Bessemer, em 1908, com a inauguração da fábrica de Ford, em 71, com o primeiro anúncio, né, do microprocessador da Intel, a gente percebe que, ao longo desses 250 anos, a gente teve 5 ciclos de mais ou menos 70 anos cada. E o que é interessante é que, em cada ciclo desse, novas tecnologias foram desenvolvidas que criaram uma mecânica que barateava drasticamente algum tipo de processo produtivo, né? Então, na Revolução Industrial, a gente teve o barateamento do processo fabril, com a invenção, né, e o desenvolvimento das locomotivas a vapor, um barateamento significativo de transporte. Durante o comecinho do século XIX, o barateamento drástico do processo de construção. Comecinho do século XX, com a fábrica do Ford, um barateamento significativo do processo de fabricação em massa. E eu acredito que o grande legado que essa geração, que essa era da Intel vai deixar para a humanidade é o barateamento de troca de informações via as APIs. Então, assim, para mim, o que vocês estão discutindo aqui hoje é o grande legado que a era de IT tem para deixar para a humanidade. E a gente vê isso, de novo, acelerando década a década, né? Ou seja, quando a gente olha para a nossa era com um pouquinho mais de cuidado, desde o mainframe e até o que a gente está vivendo hoje com os equipamentos mobiles, o que a gente vê é simplesmente a realização desse volume de trocas. E o que é interessante também é que esse volume de trocas e essas ondas, elas seguem um padrão bem interessante. O padrão começa com o desenvolvimento de uma infraestrutura. Essa infraestrutura permite que novas plataformas sejam criadas. Essas plataformas permitem que agregadores sejam construídos em cima disso e, no final das contas, tudo acaba em sexo, tudo acaba em compra e venda, em comércio, em venda de alguma coisa. E o que a gente está vivendo nesse mundo aqui é justamente essa fase, onde toda essa infraestrutura, essas plataformas, esses agregadores vão permitir que produtos sejam vendidos através dessa nova plataforma. E é onde a gente está hoje com o mundo das APIs. E se a gente olhar um pouquinho para a última era, né, a era do automóvel, a gente vê que o que vocês estão fazendo aqui é muito similar com o que aconteceu com a Ford, com a General Motors e toda a indústria automobilística. Lá atrás, no começo, fazer um carro era um trabalho artesanal, era um trabalho de uma empresa, onde essa empresa ela produzia basicamente todas as peças, agregava, construía e vendia isso, né? Hoje, a Ford e a Fiat, elas não são nada mais do que grandes integradores. Ou seja, existe todo um ecossistema de APIs no mundo automobilístico que permite que isso aconteça de uma maneira bastante eficiente. E é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, né? Ou seja, cada um de vocês trazendo um pedacinho para que as empresas possam fazer coisas de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Isso traz uma enorme oportunidade para o processo de vendas, né? Ou seja, para mim, de novo, uma das coisas mais interessantes do que está acontecendo no mundo das APIs é que o processo de venda está mudando por conta desse desenvolvimento. Então, tudo começou com vendas em lojas, depois a gente passou a vender através do telefone, quando a infraestrutura de telecomunicações foi implantada. A gente começou, nas últimas 2 décadas, a vender através da web, né, o que a gente conhece hoje como e-commerce, e o que vocês estão desenvolvendo aqui é uma nova infraestrutura de vendas, vendas através das APIs. E isso acontece basicamente em 3 grandes blocos do ponto de vista de processo de construção de valor. Acho que todos vocês conhecem aqui o Canvas, mas o que a gente enxerga é que basicamente existe uma mudança radical na maneira como as pessoas consomem, né? Ou seja, hoje qualquer pessoa, outro dia estava com a minha empregada, ela estava tentando decidir aonde o filho dela ia estudar inglês o ano que vem, e ela começou procurando na internet, né? Então, hoje, todo mundo começa seu processo de decisão de compra na internet. E assim como esse processo de compra, hoje, todos os produtos também passam pela web.
né? Ou seja, uma raquete de tênis não é mais simplesmente uma raquete de tênis. Ela é uma raquete de tênis com um chipzinho e com um software que vai por trás para poder fazer o monitoramento e o aperfeiçoamento daquele jogador. Então, os produtos também estão mudando. O Marc Andreessen chama isso de software is eating the world, né? Ou seja, software está tomando conta de tudo e vocês estão construindo a base para que tudo isso seja modificado. E na parte de supply chain, o processo produtivo está mudando, né? Ou seja, tudo isso que a gente tem discutido em relação a crowdsourcing, crowdfunding, tudo isso também, de alguma maneira, é permitido por esse mundo de APIs que permite essa ligação entre os diferentes elementos da cadeia. E como é que a gente vê essas três grandes tendências aplicadas no mundo de vocês, no que vocês estão discutindo aqui hoje? Então, basicamente, a gente tem as APIs responsáveis pelo desenvolvimento de novos negócios, ou seja, pelo processo de venda, né? Então, a Twilio, Netflix, Groupon, a Expedia, New York Times, todas essas são empresas que usam APIs como processo de vendas. A Expedia, ela tem o processo de affiliate network delas, gera mais ou menos 2 bilhões de dólares de receita por ano, né? Ou seja, quase 70% do lucro dela vem do mundo das APIs. Do ponto de vista de desenvolvimento de produto, né? Ou seja, Twitter, Fitbit, a Nike, todas essas empresas têm utilizado essa arquitetura aberta como um processo de desenvolvimento, de R&D, onde, em alguma parte do meu processo de desenvolvimento, eu tenho essa abertura para que outras pessoas desenvolvam coisas que eu não tenha capacidade de desenvolver dentro de casa. E, do ponto de vista de supply chain, como é que eu faço isso acontecer de uma maneira mais eficiente? Então, acho que o caso clássico aqui desse nosso mundo é a Salesforce. Mas a Workday também tem feito um trabalho muito interessante de desenvolvimento de parcerias que garante a entrega, né? Então, o que a Workday tem feito de interessante? Todo aquele trabalho que a SAP tinha que fazer de desenvolver parceiros de integração, é uma equipe gigante que faz isso no mundo, né? Que procura parceiros, gerencia parceiros e monitora parceiros para que os produtos da SAP possam ser entregues. A Workday consegue fazer isso com uma fração dos recursos que a SAP disponibiliza para esse tipo de atividade, simplesmente porque ela faz isso através de APIs. E quando a gente olha para as possibilidades que essas grandes tendências geram, né, que eu acho que é o moto das discussões aqui hoje entre vocês, como que as APIs podem mudar a vida da gente no dia a dia. E a gente enxerga 6 grandes impactos que as APIs têm no dia a dia de qualquer empresa. A primeira delas é permitir que a gente ofereça os nossos produtos de uma nova maneira, através de um novo modelo de negócios. A segunda é que a gente consiga distribuir os nossos produtos e serviços através de novos canais que não estavam disponíveis antes. A terceira, eu consigo externalizar meu processo de pesquisa e desenvolvimento de produto. A quarta dela, eu consigo desenvolver novas parcerias. A quinta, eu consigo racionalizar os meus esforços internos, que é aquilo que o Kleber estava falando, né? Ou seja, de empresas como a Amazon, que faz questão de que todo o processo interno de desenvolvimento de TI seja feito através de APIs. E, por fim, a flexibilidade interna que eu gero dentro de casa, ou seja, eu não preciso ter mais custo fixo, posso variabilizar os meus custos nas diversas atividades que eu tenho. Então, hoje em dia, não é só mais flexibilizar, né, o uso do servidor, é flexibilizar praticamente tudo aquilo que eu tenho no meu processo de criação e entrega do meu produto. E eu queria falar um pouquinho com mais detalhes de 4 deles que eu acho que tem a ver com o que o Kleber pediu para eu falar aqui com vocês hoje, que é como as APIs ajudam no desenvolvimento e venda de negócios. A primeira delas é a utilização de novos modelos de negócios, né? Então, as APIs permitem que eu ofereça meus produtos e serviços de uma maneira completamente diferente daquilo que eu vinha fazendo até então. Freemium, acho que foi um primeiro modelo que surgiu através dessa perspectiva, mas a gente tem visto cada vez mais modelos de negócios onde os usuários pagam pelo uso das APIs, né? Ou seja, cada vez que eu acesso uma chamada, eu pago de alguma maneira, ou seja, eu não tenho que vender mais uma integração no formato de software de licença perpétua, né? Ou seja, eu posso vender por uso. Segundo, é quando eu pago alguém para fazer alguma coisa para mim, né? Então, não é só mais alguém pagar, mas eu deixo alguém fazer alguma coisa
ao invés de eu ter uma equipe interna, e eu pago quando essa pessoa faz alguma coisa. Então, por exemplo, quando a Expedia coloca um widget, uma API disponível por um agente de vendas de viagens, o que ele está fazendo é externalizando o processo de venda e falando assim, olha, está aqui, tudo aquilo que você precisa vender, vai, vende, e se você vender, eu te pago. Né? Então, eu variabilizo de uma maneira significativa o meu processo de vendas. E tem também a possibilidade de eu fazer isso de uma maneira indireta, né? Ou seja, eu estou aqui, eu não preciso procurar as empresas para me distribuírem ou me representarem, né? Elas podem vir até mim e usar isso de uma maneira inbound, que é bastante interessante também. Um outro ponto bastante relevante e interessante do universo de possibilidades das APIs é o processo de eu mudar o meu canal de distribuição. A gente tem cada vez mais utilizado para canal de distribuição como uma ferramenta no processo de experiência do cliente, né? Então, isso aqui é um gráfico que representa a jornada de um determinado consumidor, especificamente para um processo de venda de e-commerce. Então, quando alguém vai comprar alguma coisa, ela começa a pesquisar na internet, ela pode ligar para uma empresa para fazer algum tipo de pergunta, ela pode mandar um e-mail, ela pode visitar a loja. Depois que ela entra no site ou numa loja física, que ela compra o produto, ela usa o produto, recebe o produto, usa o produto, ela pode devolver o produto ou não. Ou seja, tudo isso são pontos de relacionamento dentro da jornada do consumidor, aonde eu posso me inserir como fornecedor ao longo desse processo. Então, eu não preciso mais esperar simplesmente quando alguém tem alguma necessidade para que eu consiga interagir com ela. A forma mais linda de fazer isso é através hoje de widgets, né, onde o meu processo de venda está inserido naquilo que o cliente final está fazendo. E só o mundo das APIs permite que isso aconteça de uma maneira eficiente. A outra forma de usar as APIs é justamente o processo de desenvolver parcerias. Então, a Salesforce ela consegue fazer de uma maneira globalizada com que qualquer empresa integradora acesse o Force, acesse até as próprias ferramentas do Salesforce e consiga fazer o processo de atendimento de um cliente final através dessa plataforma de APIs. Ou seja, eu não preciso ter um time em cada região do mundo, em cada país do mundo, para poder fomentar o desenvolvimento de canais de venda, de ISVs, né? Ou seja, eu posso fazer de uma maneira globalizada através de uma infraestrutura de APIs. E o último que eu acho muito interessante é o processo de desenvolvimento de produto, né? Esse aqui é um processo de desenvolvimento da Jawbone, né? Onde basicamente eles começam com um funil de desenvolvimento, onde eu tenho as inúmeras ideias de desenvolvimento lá na ponta, começo a validar isso, conceitualizo isso, planejo, boto para programar ou para desenvolver o hardware e jogo isso no mundo real. E o mundo das APIs permite que tudo isso que antigamente era executado dentro de casa possa ser feito através de desenvolvedores externos, de parceiros externos, e eu consigo fazer isso de uma maneira mais rápida, mais ágil, mais barato, e consigo experimentar e iterar de uma maneira que antes não era possível. E eu acho que era justamente isso que eu queria trazer para vocês pensarem hoje ao longo do dia, né? Ou seja, como que as APIs estão revolucionando a maneira como os produtos e serviços são entregues e como que isso pode ser usado não só do ponto de vista tecnológico de integração, mas para que eu possa usar isso como uma ferramenta de growth hacking, né? Para que eu possa me utilizar dessas inúmeras possibilidades que o mundo da API oferece, para que eu consiga vender de uma maneira diferente. E o mais interessante também, que tem a ver com o que o Kleber colocou para vocês aqui no começo, é que tem pouquíssima gente fazendo isso aqui no Brasil. Então, é uma enorme oportunidade, é o tipo de coisa que nós, como investidores de Venture Capital, estamos buscando, né? Porque a gente está sempre buscando empresas que tenham uma maneira diferenciada de atingir o seu público-alvo, de uma maneira barata, eficiente, e que a gente consiga fazer isso na escala. E eu acho que é isso que vocês vão discutir aqui hoje. Queria agradecer muito a atenção de vocês, agradecer muito o Kleber por ter me convidado aqui e estou aberto aqui para perguntas, se tiver alguma. Muito obrigado.
Alô, alô, opa, joia. Bom, está aberto para perguntas, eu tenho uma ou duas, Edson. Bom, você tem o papel de investidor, você recebe muitos planos de negócio, canvas para avaliar, para dar feedback, para analisar na perspectiva de potencial, né? E assim, provavelmente de 3 anos para cá deve ter tido uma explosão de ideias de aplicativos que resolvem algum problema, que estão inseridos dentro de alguma jornada digital. Mas a gente tem visto também essa ideia de se posicionar como uma plataforma, né? Você tem um aplicativo, que eventualmente é o que o usuário tem interação ali, mas por trás tem algo mais abrangente. Queria que você comentasse um pouco se isso tem chegado até vocês, nos planos que vocês avaliam, ou eventualmente em benchmarks que vocês fazem com empresas concorrentes de quem te traz o plano de negócio nos Estados Unidos. Eu acho que até agora o que a gente tem visto mais é a utilização de APIs como parte do stack de tecnologia. Ou seja, isso já está completamente difundido e é parte de quase todo o plano de negócios. O que a gente ainda não tem visto muito, de novo, reitero que é uma enorme oportunidade, as empresas que utilizam esse stack para o processo de vendas e para o processo de integração de rede produtiva, né? Então, pouquíssimas empresas ainda que colocam as APIs como a principal ferramenta de growth hacking. Legal. E isso influencia a valuation das empresas, esse posicionamento como plataforma? Acho que não influencia a valuation, mas é uma oportunidade perdida, ou seja, do ponto de vista de investimento, um dos principais fatores que os fundos olham é qual que é o custo de aquisição de cliente ou lifetime value, né? Ou seja, essa é a equaçãozinha básica de qualquer interação entre investidor e empreendedor. E o que a gente ainda não viu são empreendedores que se utilizem da ferramenta de API como uma maneira de reduzir drasticamente o custo de aquisição. Legal. Alguém? Então, usem Sensidia. Parabéns pela apresentação, Edson. Acho que dá para debater. Cada slide você passa em 10 segundos, dá para passar 10 minutos só debatendo, que foi muita informação. Obrigado por ter trazido isso para a gente. E você listou 6 questões que a API pode, de uma certa forma, traz uma inovação disruptiva no modelo do modelo de negócio como um todo, inclusive o próprio modelo de negócio. Mas eu não entendi, essa é tudo como, né? Eu não entendi a sua visão do que do API, ou seja, quais são as coisas que pessoas querem fazer, o mercado mesmo, que o API é um enabler do value proposition, ou seja, toda essa onda, a sua última onda, começou em 1952, quando o IBM criou o primeiro disco que conseguia armazenar memória, mas ninguém conseguia usar disco. Então, eles integraram em frente para criar o primeiro HD. Ninguém conseguia usar HD, então eles integraram em frente para criar o computador. Mas o computador ninguém conseguia usar, então eles integraram para criar software. E até 1960, a IBM tinha um produto que ninguém conseguia usar, então eles criaram serviços. Em 1962, a IBM tem um modelo integrado totalmente. Desde as peças até serviço. De 65 até agora, a desintermediação desse modelo é que criou todos os negócios a partir daí. Ainda é seu como. O que eu não entendo é o que a IBM conseguiu fazer, as empresas fazem nesse tempo. Centralizar informações, controlar pessoas. A única coisa que eu consigo ver como luz aqui é o código longo, né? Que pessoas querem cada vez mais um produto único. API, o grande jogado é API do que é o código longo ou é outro? Eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu vou tentar contextualizar para todo mundo entender o que eu vou falar. De novo, o Keep é um dos mestres aqui no Brasil de inovação disruptiva. E só para entender aqui, quantos de vocês aqui conhecem o Clayton Christensen e o conceito de inovação disruptiva? Temos aqui algumas pessoas. Vocês conhecem o conceito do Job to be Done? Conhecem, né? E quem conhece o conceito do Job to be Done conhece a história do milkshake.
Ou seja, o conceito do job to be done é, para eu vender alguma coisa e ser eficiente no desenvolvimento de um produto, eu preciso entender o que exatamente o cliente do outro lado quer. Ou seja, qual que é a tarefa que ele está tentando desenvolver para que eu entregue alguma coisa para ele. E o Clayton usa a analogia do milkshake, que o milkshake não é necessariamente um produto de alimentação. Né? Ele pode ser o job to be done de quem passava naquela loja e comprava o milkshake, era, né, sair do dia a dia, era ter alguma coisa diferente. Eu acho que a grande oportunidade das APIs é que com a API eu posso ser o canudo do milkshake. Eu posso estar, o meu produto ele vai estar presente no momento que a pessoa estiver consumindo, ou seja, ao longo da jornada, não é só mais uma relação de entrega, né? Ou seja, está aqui o produto que você queria. Eu vou me inserir na jornada através das APIs. As pessoas vão estar consumindo o meu produto quando elas menos esperarem. Faz sentido? Tem um caso interessante que você pegar, né, esquema de táxi que está tendo aí, né, o Uber, você consegue ativar a música do Spotify dentro do Uber para tocar no rádio do táxi que está te levando, né? Então, através das APIs, o Uber foi capaz, a Spotify foi capaz de se inserir na jornada de andar de táxi, né? Assim, provavelmente ele não estaria inserido nessa jornada se não fosse através da API pública que ele disponibilizou para o Uber integrar ali dentro da solução. É isso mesmo. Legal. Mais alguma? Sim? Ainda bem que eu tenho bastante amigo aqui para fazer pergunta, viu? Edson, obrigado de novo pela aula aí. A gente não consegue passar 5 minutos sem aprender do teu lado. E a gente vê assim que o modelo de negócio das grandes empresas de tecnologia, SAP, IBM, todas elas, foi fazer um line-up de produtos de começo ao fim, né? Desde o hardware até o software mais específico possível, e chegar no CIO e vender um pacotão todo, e assim ele se insere lá. A gente vê que com o SaaS, a revolução, acho que o ápice foi o Salesforce, dessa revolução do SaaS, o grande case. E hoje, quando o cara precisa de um software específico para um problema que ele tem no dia a dia, ele pode recorrer ao SaaS, ele pode recorrer a isso daí. Então, nesse ponto de vista, eu vejo como a API é mais ou menos acelerar o processo de finalizar o papel do CIO. É uma aceleração, permite acelerar um processo que já está acontecendo, mas ele vai acontecendo mais rápido. E, nesse contexto todo, eu queria saber qual que é, hoje, a grande barreira nas grandes empresas de adotar uma estratégia de API. Por que é tão complicado numa grande corporação a área de negócio conseguir fazer o compliance, entender que a API é interessante? Qual que é a grande barreira que você enxerga hoje? E até também, se o Kleber puder complementar essa resposta, eu acho que ele também vive bem isso daí. Obrigado. Bom, eu acho que ele talvez possa responder melhor do que eu. Não sei se você quer começar. A gente vê, assim, está relacionado com diversos aspectos, né? Desde a questão de negócio, por exemplo, quando você disponibiliza a API, na verdade é o seu produto ou o seu dado que está sendo disponibilizado através do canal de APIs, né? E tem toda uma discussão de modelo de negócio de API. Assim, eu nem entro muito nessa discussão, porque, na verdade, a API ela tem que se encaixar dentro do modelo de negócio da empresa, né? Então, se a empresa vende um dado e ela vai abrir uma API, a API é um outro canal pelo qual ela pode vender o dado, né? E a gente vê discussão em várias empresas que, eventualmente, têm todas as dúvidas de negócio com relação a um canal canibalizar o outro, né? Então, por exemplo, sei lá, o cliente de uma certa empresa compra tudo pela internet hoje, no site da empresa, ela vai lá e usa o serviço. E aí, se você disponibiliza a API, essa função pode ser inserida dentro do RP que o teu cliente usa. Obviamente, isso pode te dar uma escala muito maior. Entretanto, o cliente final ele vai parar de acessar o serviço via web. E aí você pode não ter mais aquele canal para fazer um cross-sell, por exemplo. Então, aí o cara de produto fica, pô, será, né? Aí tem... O consumo do dado, não só a venda do dado, mas também o consumo de serviços via API. Compra de inovação via API.
Isso a gente tem visto muitas empresas fazendo esses hackathons, abrindo a possibilidade de uma inovação vindo de fora, né? Então, por exemplo, até só para complementar esse caso da empresa que vende o dado, no fim das contas, eventualmente ele pode disponibilizar uma certa informação, mas ele pode ganhar do outro lado com o provedor trazendo alguma informação de volta, né? A gente vai ter a apresentação da Cato, é até uma questão interessante, né? Porque assim, a empresa de currículos ela tem uma API de vagas e uma API de currículos, né? Então, a informação mais valiosa que ela tem, que é o banco de dados de currículo, ela está disponibilizando através da API para um conjunto de parceiros. Então, como é que ela mitiga, né, toda essa preocupação de, cara, como é que eu vou expor um asset que é muito importante para a empresa, né? Se a gente pensar nos próprios bancos, né, que estão fazendo esse tipo de projeto, vai disponibilizar, eventualmente, informação do correntista, ali, né, que é um asset extremamente importante, que talvez ele não esteja usando bem, mas que está ali dentro, né? E aí, se ele vai disponibilizar isso, eventualmente, para quem? Né? Então, como é que você valida suas parcerias de negócio? Então, assim, acho que essa questão de negócio ela ainda é uma interferência importante para a adoção de APIs. Do ponto de vista tecnológico, assim, até o Edson comentou, a gente não vê... Obviamente, tem uma mudança de paradigma de SOAP, XML, services, onde você trabalha com um certo modelo mental, aí você vai para REST, JSON, é um pouco diferente, a maneira como você faz o design, a maneira como você documenta, a maneira como você faz o onboarding de um parceiro, seja interno ou externo, né, que queira usar a API. Mas acho que aí a gente já tem um certo caminho trilhado e tem bastante experiência para compartilhar, não só Sensidia, né? Muitas empresas têm feito isso, então acho que a dificuldade maior nem é na tecnologia especificamente que habilita isso. Eu tenho visto mais discussões de negócio mesmo, né? Como é que isso interfere nos demais canais da empresa. A nossa hipótese em relação a isso bom, antes disso, quem aqui, se a gente pudesse dividir todo mundo entre grandes empresas e startups, quem é de grande empresa? Quem que é de startup? Bem mais tem mais gente de grandes empresas. Eu acho que isso aqui é o equivalente da turma do Osama Bin Laden estar no Pentágono, né? Mas o que é interessante é que eu acho que a grande dificuldade é que as grandes empresas ainda não enxergam que o seu produto final é digital, né? Então, TI para as grandes empresas ainda é uma funçãozinha que vem depois do produto. E eu acho que a hora que elas entenderem que a raquete não é mais só a raquete, né, que o produto final é a raquete, o hardware e o software, e isso entrar num processo de produtização, eu acho que toda essa questão naturalmente emerge como parte do produto e não mais como uma função subsidiária de TI, onde alguém do lado de lá especifica, alguém do lado de cá desenvolve, né? Então, é por isso que a gente vê startups atacando e derrubando grandes empresas. Show. Mais alguma? Claudinei? Bom dia, eu sou Claudinei da revista The Inside. Você, como investidor, que tipo de empresa você procura para investir dentro desse universo que você colocou produtores de business, produtores de negócio, de produtos e supply chain? Que tipo de empresa você procura dentro desse foco para investir? Bom, legal também que tem outros investidores aqui, depois eu deixo a Anne também falar o que ela procura da Redpoint, mas basicamente o que eu acho que todo mundo procura são empresas que ofereçam um produto com base em software que enderece um problema gigantesco, né? Ou seja, esse é o grande moto. Do ponto de vista de produtização, o que a gente procura são aquelas empresas que conseguem se utilizar de todo esse universo, né, de infraestrutura, seja AWS, seja Sensidia, seja GitHub, para fazer isso de uma maneira mais barata, mais rápida, mais eficiente, tanto do ponto de vista de processo produtivo, quanto do ponto de vista de acesso ao mercado, né? Então, assim como até hoje em dia é impensável uma empresa falar assim, eu queria captar 5 milhões de dólares porque eu quero comprar servidor. Isso hoje é quase que pecado, né? Deveria já ser pecado também eu falar, eu preciso de 5 milhões de dólares para contratar 100 pessoas para programar esse software. 90% disso já está pronto, ou em alguma API, ou no GitHub. Mas tem que ser escalável, tem que ser um produto escalável. Tem que ser para bilhão. Obrigado. Opa, aqui.
Pegando carona nessa discussão de enterprise e APIs, se eu sou de uma grande empresa, o que eu deveria fazer na segunda-feira sobre esse assunto de APIs? Eu acho que você deveria chamar a tua equipe de produto e inserir nela o time de TI. Né? Ou seja, as grandes empresas vão ter que acabar com esse processo de marketing, produto, especifica e passa uma requisição para a TI desenvolver. Né? Isso não acontece mais. O dia que eu acho que na segunda-feira você fala assim, olha, eu quero agora que tecnologia seja parte do produto e o processo de pesquisa, o processo de teste, prototipagem acontecer no ambiente de cá, eu acho que isso vai mudar significativamente a velocidade de ataque, ou pelo menos de resposta. Mais uma pergunta, se tiver, a gente segue para a próxima. Não? Tudo bem? Beleza. Edson, muito obrigado. Super obrigado.